Vamos chamar o Nando Cunha pra live. Chamei de canto aqui a Nossa Senhora da Live, que por um acaso Nossa Senhora da Live é preta como a gente e ela vai olhar por nós, né? Tem que olhar por nós. Tô super, super afim de fazer essa live com o Nando. Bora lá. Oi, Luiz Martins entrou, meu queridão, tudo bem? Agora Olá, acho que vai. Opa! Afinal, Nossa Senhora da Live é preta, né, Nando? exatamente. Tudo bem, meu querido? Como você tá? Tudo bem, meu amor, graças a Deus. Já acabei de fazer a minha Eu live. vi entrevistando Mary Sheila, não tá fraco não, Cara, hein? ele é um carinho enorme, cara. Minha amiga de muito tempo, minha primeira parceira, assim, minha primeira parceira meu primeiro par romântico de novela foi ela. E é uma baita atriz, né? Talentosa pra caramba, pra Minha caramba. primeira novela já caí nos braços do Cássio Gabos Mendes e do dela. Eu falei, porra, tô bem acalentado. Apadrinhado, tá bem apadrinhado. Exatamente. Gente, olha, hoje é um prazer eu estar fazendo a live com o Nando, como eu falei pra vocês. É um queridaço, eu acho ele da geração dele um tremendo ator, talentoso. A gente vai conversar muito sobre família, militância, negritude, um monte de coisas que eu acho que a gente tem pra trocar. Nando, gratidão por você ter aceito o convite, meu caro. Ele acabou de fazer uma live agora há pouco. Eu sei que fazer live é puxado. A gente fica com a energia um pouco desgastada, mas ele topou fazer uma atrás da outra. Então, gratidão, meu querido. Hoje foi até descontraída, porque eu não quis puxar muito assunto pesado com Mary, não. Porque Mary era minha amiga, então eu não quis estar puxando como você falou, não, hoje está bem disputado. Hoje tem o vídeo do O coro vídeo lá, bafônico, o vídeo bafônico. o vídeo bafônico, e esse é o horário das lives de todo mundo, de todo mundo. É o horário nobre, né? Não é da Rede Globo Televisão, mas é o horário nobre. Na verdade, eu quis fazer o meu, porque eu acordo, né? Fazer a minha rotina, acordava e tal. E aí almoçava, ia dormir, via um filme e ia dormir. Aí acordava às 7 horas, 8 horas, assim, aí me dava um vazio, vontade de falar com alguém, eu não queria ficar perturbando os outros, sabia que estava todo mundo na agonia no confinamento. Aí eu tive a ideia de fazer o Papo Preto, né? Que é um programa, virou um programa, né? Virou um e assim, programa. cara, eu só vou falar com meus amigos pretos, eu vou falar sobre preto e não quero falar sobre outra coisa. E não queria fazer uma live festiva do tipo tomando vinho ou tomando cerveja. Eu queria falar sério. Porque muita gente já me vê como um cara engraçado e já me acha maluco. E aí que tem essa visão do preto malandro, né? Do irresponsável. E aí eu queria. O comediante ainda tem essa visão também, né? O cara. Exatamente. As pessoas acham que o Nando é um cara que tá o tempo inteiro fazendo piada, o tempo rindo, o tempo todo rindo, o tempo Exatamente. todo posando de nego maluco. Não é por aí, gente. Até Pois quero é. começar apresentando o Nando. O Nando, ele fez letras na Federal do Rio e fez artes cênicas. Quer dizer, então o Nando tem toda uma bagagem, ele tem toda uma carreira que, imagine você que é o Licenciatura negro em que fica o dia teatro. inteiro. Oi? Licenciatura em teatro. Na Sim, Uni- nós estamos falando de Federal do Rio, tá bom pra vocês, moçada? Tá ruim ou vocês querem mais? As duas eram federais. Nando, você fez federal, obviamente que federal não é qualquer, são para poucos. Te apresentar aqui Me fa... minha responsa aqui, ó, que está hoje comigo. Que Que hoje veio fofo! 50 Oi, dias, tudo bem? depois fui lá resgatar. Que Tudo só se bem? chamava de vídeo. Ele tá aqui, ó. Hoje ele fez microfone, aí ele falou assim: ó, eu vou te dar um microfone para você fazer sua entrevista. Aí ele fez o Então vai funcionar, vai funcionar. vai. Hoje eu vou fazer a entrevista com o microfone do Davi. Então bora de microfone. Um de Nando, microfone. vamos começar falando, como eu falei, o Nando é um cara que fez federal, fez duas universidades. Você foge àquela regra da nossa pretada? Como foi sua família, família pobre? Como que foi? Como que é a família do Nando?
Como surge o Nando? Cara, minha família é uma família muito de luta, né? Minha mãe e meu pai vieram da roça, aí vieram trabalhar aqui, eram do interior do Rio aqui, né? Aí vieram trabalhar, minha mãe veio trabalhar como empregada doméstica aqui no Rio, e conheceu meu pai lá da roça, os dois se conheceram, casaram, aí tiveram 6 filhos, eu sou o segundo mais velho desses 6. E foi uma vida de muita luta, assim, porque a gente foi meio nômade, né? A gente foi morando em vários bairros, porque a gente não tinha uma casa própria, então a gente ficava pulando de galho em galho, assim, por conta Muda, muda, toda hora tá mudando. por conta de aluguel e tal. Então, assim, mas foi de muita luta, assim. Eu lembro de quando era menor, quando era pequenininho, a gente passou por muito, muito dobrado, mas assim, nunca faltou pra gente, cara, amor, assim. Eu sempre lembro da- em qualquer lugar que eu fui morar, eu sempre lembro da alegria, das festas, sabe? Tinha sempre uma festa, assim, por mais que a gente tivesse pouco dinheiro, tinha sempre uma festa, tinha sempre gente, muita gente reunida. Quer dizer, Natal, o pouco virava muito, a festa, a alegria. muito, muito. E aí nas férias eu lembro de passar na roça com minha avó, com meu avô, que era maravilhoso. Quando a gente saía daqui do Rio, da capital, ia para a roça, e lá não tinha televisão, não tinha nada. Então era luz de lamparina. Então o que se tinha lá para fazer era ouvir história. Então tinha muito dessa coisa da escuta dos ancestrais, né? A gente ouvia muito meu avô, ouvia muito minha avó, e os outros que moravam ali pela roça. E a lembrança que eu tenho demais, demais daquele lugar era o céu, cara. O céu era É diferente o céu, né? É diferente o céu da cidade, né? iluminadíssimo, super estrelado. E a gente tinha aquele breu, mas olhava para cima, era tudo iluminado. Assim, para criança, aquilo era um encanto, né, cara? Assim, então, a minha infância foi desse jeito, assim, com muita luta, muita dificuldade, mas meus pais foram 2 guerreiros, foram não, são 2 guerreiros, estão em casa, quietinhos, super obedientes, não saem De para nada, quarentena, quietinho em casa. já estão há quase 60 dias, bicho. Dentro de casa não saem para nada, para nada. Super obedientes e foram muito guerreiros, assim, tipo, eu lembro deles terem que deixar a gente em casa sozinho para poder trabalhar. Minha mãe fazia um curso e eu nunca vi os dois parados, assim, sempre foi muito de luta, mas Tá, de uma você começou a trabalhar muito cedo? Porque como que você foi para a universidade? Quer dizer, como que foi a juventude do Nando? muito cedo, assim, meu pai, ele tinha uma cantina num colégio público aqui no Rio, aí ele me levava para trabalhar junto, né? Aí ia lá pegar caixa de refrigerante e tal. Ele já fazia a gente já trabalhar já com 15 anos, assim. Então a gente já, mas estudando, sempre dizia que era para estudar. Eu estudava nesse mesmo colégio, que era em Copacabana, e, e me incentivou muito. E desde aquela época eu já tinha essa vontade de fazer teatro, porque as pessoas me achavam engraçado no colégio, me achavam engraçado dentro da escola, e eu achava que aquilo era E aí, pela primeira vez, eu cheguei a fazer a Unirio, isso há 30 anos atrás. Eu fui fazer a Unirio, não passei. Depois, 20 anos depois, eu fui para a mesma escola, fazer o mesmo vestibular. Aí já tinha feito novela e tal. E aí era quase a mesma banca. Assim. Você tá brincando? E aí eles perguntaram para mim, por que você acha que você não passou daquela vez? Eu falei, não sei, vocês são a banca, vocês é que avaliam. Eu achava que estava apto para passar naquela época, mas vocês disseram Mas que a não. resposta era deles, porque foi eles que reprovaram, né? Foi eles.
Exatamente. E foi tranquilo para sua família? Você está falando que é uma família dentro de um quadradinho, no padrãozinho. Quando o Nando falou, eu quero ser ator, eu quero enveredar por essa carreira, o que que a tua família falou? Não, foi bem difícil, porque meu pai trabalhou como porteiro do Teatro Glaucio Gil aqui no Rio. Então, ele já sabia como era a dificuldade de um ator, de uma atriz. Ele já sabia dessas dificuldades. Então, ele falava, não, cara, vai fazer outra coisa, vai estudar, fazer alguma coisa para poder você ganhar dinheiro. E ele já previa e tentava me tirar desse sofrimento que é viver da arte, né? Quer dizer, ele estava fazendo o papel dele, poupando o filho, tentando amparar o filho dessa coisa toda, né? Assim, mas foi bem difícil, assim, teve uma época que eu cheguei a conciliar os dois, né? Trabalho, estudo, teatro, mas teve uma época que eu falei, agora eu só vou viver disso, agora eu quero viver só disso. E foi uma época bem braba, assim, de perrengue brabo, assim, porque naquela época, há 30 anos atrás, se hoje já tem pouco ator na televisão, você imagina naquela época, né? Então, Nós estamos falando que na época do Nando não tinha. Óbvio que hoje ainda não é o ideal pra gente, mas representativo. a história caminha a passos muito lentos. A gente já pode falar que a gente consegue ver algumas referências na TV. Nós estamos falando que há 30 anos atrás a gente não tinha tanta referência, né, Nando? Não, Eram não tinha. pouquíssimos. Isso 30 anos atrás, a gente está falando dos anos 90. Nos anos 90 tinha lá o seu Milton Gonçalves, tinha o Grande Dona Otelo, Ruth, tinha a Dona Ruth, tinha a Dona Leia, Dona Chica, Clementino. exatamente, Dona Chica, Clementino, Romeu Evaristo. A minha primeira referência, uma das grandes referências, era o Romeu Evaristo fazendo Saci. O Saci Pererê e Sítio do Capão Amarelo. A Dona Quer dizer, Ben, cara preta na TV, homem preto na TV. o tio Barnabé. Era essa gente assim que eram mal assim, representados assim, como personagem, eram mal representados pra gente, né? Porque Davi tá dizendo que gosta mais do tio Barnabé. Barnabé é vovô. É o vovô, o tio Barnabé é o vovô. Então, Ah, tá. e aí assim, e o grande personagem de mais destaque era o Saci. Só que daquele jeito que o Monteiro Lobato colocou, né, cara? Né? E era aquele moleque travesso que só fazia besteira e blá 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 e tararau. E, a que fazia os bolinhos, né? A- A Dona Benta que faleceu faz algum tempo já, né? não a Na Dona primeira Benta. versão. A Na que primeira fazia os bolinhos, versão, porque a Dona Benta era só a dona do sítio. era a branca, a que fazia, a que mandava na cozinha mesmo, que era Fazia a cozinheira lá, que fazia o era a que fazia. Dona Caramba, Mafofa, querida, que já faleceu. Anastácia. tia Anastácia. Tia Anastácia. Mandou bem, hein? Mandou bem. Só auxiliar aí, tá bom. Davi é forte. E aí a tia Anastácia, assim, que era a referências pra gente. Só que naquele lugar, né? Naquele lugar de quase que escrava. E a receita era da Dona Benta, mas quem fazia era ela, assim. Foi um desserviço, né? De Um eugenia. desserviço. Que Monteiro Lobato, por mais que as pessoas amem Monteiro Lobato, mas ele fez um desserviço de eugenia total, assim. E olha que se a gente lê os livros, tem cenas piores. Piores na Sempre como negro no papel de serviçal, né? No papel que eles tal, acharam pro negro, né? Do servir, e o sábio era um loiro que era um sabugo de milho, que era o sábio. Exatamente. Mas enfim, aí, assim, mas tinha uma galera, tinha Norton Nascimento, tinha o Serjão, que eu cheguei a trabalhar com ele numa peça do Sérgio Brito, tinha o Antônio Pompeu. Sim, que morreu de tristeza, né? Nosso querido Pompeu morreu de tristeza desse Exatamente. processo cruel, né, Nando? Trabalhei com ele no Tuerge, cara, numa peça do Tuerge, que era Madame Satã, eu, ele, o Rodrigo França, tava todo mundo começando ali.
Seu Jorge. E aí o Antônio Pompeu era um dos pilares da companhia, que era um além de professor, era um dos supervisores dessa companhia. Era ele, Anselmo Vasconcelos, Antônio Pedro, enfim, aí eu tive a felicidade de ter tido amizade com ele, ter ido na casa dele. Um cara espetacular, um talento que não foi subutilizado, né? Subutilizado. Pô, e nessa época, nos anos 90, os atores eram até mais bem representados, porque os personagens, pelo menos, tinham força na trama. Pompeu fazia um padre na novela, não lembro qual, não sei se foi Roque Santeiro ou se foi uma outra novela, que ele fazia um padre super maravilhoso e tinha uma importância na trama maravilhosa. O nosso Nascimento, além de ser um ator maravilhoso, super sensível, de uma força dramática muito grande, que também era um ótimo, assim, que dava para fazer um galã, não como um cara bonito, né, mas como um ator que saiba fazer e representar bem aquele papel. Fazer um mocinho mesmo, né? Porque é muito é um risco fazer mocinho, que você cai numa bala comum muito complicada, né? Exatamente. A Isabel Pilates, que também depois, nos anos 90, fez isso também muito bem, fazendo o papel da mocinha. Aí de lá para cá, dos anos 90, depois teve um hiato, teve um pulo muito grande. A gente não vê essa representatividade, essa representação. Teve agora com o Davi Júnior, agora em Bom Sucesso, mas logo já tiraram ele como par romântico da protagonista. Sim. Sabe? E como a Mary falou ainda há pouco, parece que faz de propósito. Você fez Bom Sucesso, você estava na trama também de Bom Sucesso. Eu fiz uma participação, você fazia o mestre Batatinha lá. Me fala uma coisa. Eu achei que fosse vingar na história, mas fiz só o samba é muito presente na sua história, na sua vida, né? Pra quem não sabe, o Nando samba muito, ele dança muito. Ele é um cara que ele vai pra quadra, ele tem uma presença ativa na quadra e tal. O samba, ele fez parte da sua infância, ele estava presente nas festas da sua casa. Como que é o samba? O que o samba representa para você? Essas festas que eu tenho lembrança quando era criança, essas festas. Era meu pai batendo o garfo no prato, tem até foto disso. Eles batendo com garfo no prato, meu pai segurando um pandeirão grande. E assim, tinha essas festas sempre, sempre, assim. Então eu morava na Penha, aqui num bairro periférico aqui do Rio, onde existe lá o Cacique de Ramos, a Imperatriz Leopoldinense, e eu cresci, a minha adolescência toda foi nesse lugar. Então, assim, não tinha, na época não existia shopping. Olha isso, não existia shopping. E não existia shopping ali nas redondezas, assim, nem Bom Sucesso, nada. Então tinha o que tinha era as rodas, o que salvava a gente nos finais de semana era as rodas de samba. Toma aí, já volto. Gente, calma aí que o Davi já volta. Ele pediu para vocês esperar um pouco, calma, que o Davi já volta. O Davi fez para eu poder fazer a entrevista. E ele foi só lavar a mão ali e volta. E aí aí o que salvava a gente nos finais de semana era o samba. Então o rolezinho era o samba. O rolê era sempre no espaço do samba. A gente já ficava esperando uma sexta-feira ou um final de semana, um sábado, para a gente ir para a roda da Amendoeira, para a roda de não sei de onde, ou para o Cacique de Ramos. Eu desfilava todo ano no Cacique de Ramos, na ala da Napa, que era maravilhoso, que era o melhor carnaval que a gente tinha. Então, assim, eu sempre tive. Aí depois, quando cheguei aqui na Tijuca, a gente começou a frequentar o Salgueiro, a Vila Isabel. Aí, como meu primo morava lá em Realengo, que também é outro bairro aqui da Zona Oeste, aqui do Rio, a gente comecei a frequentar a Mocidade. Aí dali foi que a gente começou a criar um grupo de passistas, meus dois primos e meu irmão, que hoje ele até pouco tempo era diretor da ala de passistas da Vila Isabel. E ficou por muito tempo. O Nando samba muito, gente. O Nando samba pra caramba, moçada.
E aí, assim, aí a gente ficou essa quando a gente gostava de ir para a quadra para ficar lá sambando e tal, para poder se mostrar pros turistas, mas a gente nunca, eu nunca deixei de ter o amor pelo teatro e e a gente nunca deixou de ter os estudos. Hoje o meu irmão é psicólogo, é doutor, né, é terapeuta maravilhoso, ele é coach também e se formou. Eu também acabei entrando na faculdade, entrando para a área artística. A gente nunca desistiu de estudar, porque sempre diziam para a gente, conhecimento, eles podem tirar tudo de você. O Só não racismo, pode tirar o conhecimento, né? conhecimento não tira. O racismo estrutural ele pode te impedir de muita coisa, mas do conhecimento, isso não quer dizer que existe meritocracia nesse país. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que pô, você vai bater um canudo embaixo do braço e você vai conseguir. Você vai ser o cara. Isso não quer dizer isso, né? A gente é tudo muito mais difícil, muito mais difícil. Então, assim, a gente tem que lutar e lutar muito. E é isso que eu estava falando com a Mary Sheila. Que a gente já está cansado disso. De ficar lutando toda hora, de ter que estar matando leão toda hora, matando 2 leões por dia porque a gente é preto. Eu não estou afim de matar mais leão nenhum, não. Eu quero oportunidade. Eu quero as mesmas Era isso, era isso que eu ia falar. Na realidade, o Nando ele é bem militante, ele levanta bandeira assim nas redes sociais. Acho que quando um artista ele tem voz, acho que ele tem que usar essa voz a favor de. Mas eu sempre brinco também que as pessoas, Nando, imaginam que a gente já acorda. Hoje eu vou ficar o dia inteiro falando de militância. Hoje eu vou. Só que, meu irmão, é fogo, porque todo dia é dois, 3 leões pra matar, cara. Sabe? Todo dia a gente tem um Jairo morrendo, um Pedro morrendo. Todo dia a gente tem questões aí pra brigar. Então, por mais que a gente. Eu falo que. Nossa, eu queria tanto ficar, sabe, falando de beijo na boca, vamos falar de outras coisas, de novela. Mas é duro, meu querido. O processo todo nos leva a todo dia ter que bater na mesma tecla, Nando. E aí a gente se sente cansado. Você se sente cansado? Você sente esse cansaço? Sinto sim, porque mas isso não me abala. Me dá esse cansaço, mas não me abala, porque a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Se você tem uma certa influência como artista ou como seja lá como influencer, como youtuber, ou seja lá o que for, você tem que se posicionar, porque o racismo está aí o tempo todo para a gente. O racismo está na hora que você sai de casa, sabe? O racismo já está lá te esperando. Quando você atravessa uma rua, alguém te segura uma bolsa. Quando você chega numa padaria, as pessoas te demoram a atender. Quando você chega no supermercado, um segurança vem atrás de você. Ou quando você está falando de trabalho e está falando de oportunidades e que a gente não vê. Quando a gente começa a falar, por exemplo, de Bom Sucesso, que foi uma novela que teve muita, mas muita representatividade, e a gente ainda acha que foi pouco, porque assim ainda colocam a gente nesses lugares de estereótipos e parece que colocam ali para poder coloca para poder constar. Para cumprir a cota. Ó, tem que cumprir a cota aí, como é que faz, né? E a gente tem que falar. E assim, a gente adoraria que eles que inventaram isso, que inventaram o racismo, que deviam estar falando sobre isso. Eles é que deviam estar discutindo sobre isso. Porque Aliás, eles sabem falar melhor que nós, porque foi eles que inventaram, né? Exatamente. Então são eles que deviam estar falando isso, não a gente. O que a gente tem que fazer é lutar para combater esse racismo estrutural, sistêmico, sabe, e enraizado que existe nesse país. É um racismo que te causa dores no corpo, é um racismo que te causa dores na alma, sabe? Que te deixa, como você falou, cansado. Física e emocionalmente, né? Física e emocionalmente nos deixa muito cansados. Exatamente. Então, assim, a gente já passou por 132 anos da abolição.
Então a gente tem que gritar por essa liberdade, sabe? Eu quero ter as mesmas oportunidades de um ator branco, tanto no cinema como na teledramaturgia. Eu quero ter a mesma oportunidade dentro de uma faculdade ou quando eu sair para uma empresa e angariar um cargo alto, eu quero ter a mesma oportunidade. E que não Eu não seja quero... mais marcado como o ator Nando Cunha, o ator negro, o advogado negro, um ator. É um ator. Ponto. Pois é, porque assim, quando nos chamam é para poder fazer aqueles papéis e já estão cansados de chamar a gente para fazer. A gente às vezes vai fazer porque tem que pagar as contas, porque tem uma barriga para poder encher, Os boletos tem um chegam, bichinho para né? poder. Os boletos chegam. Mas a gente tem que se posicionar sempre. É, esse tipo de ação que você está fazendo, que eu faço nas minhas lives, isso nos fortalece, porque tem muita gente ainda hoje perdida, muita gente, muitos pares nossos perdidos. Eu te digo que assim que o meu letramento racial veio de um ano para cá, sabe assim, eu sabia que eu era negro, sabia que eu tinha uma consciência negra, mas o meu letramento racial demorou muito. E a sociedade ela vai te colocando, ela vai te enviesando para os caminhos do embranquecimento. E qual foi o Sabe? Tipo, gatilho para esse letramento para esse letramento racial? o gatilho foi uma discussão aqui em casa sobre aquele, não sei se você lembra, aquele que mataram um menino na ponte de Niterói, de um sequestro de um ônibus, Sim, 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 sim. Que foi no esquizofrenia. início, meio do ano passado, né? Acho que já era o Foi governador Witzel, que foi agosto lá, do que ano, teve aquele bafão todo. agosto do ano passado. Sim. E aí, assim, eu já tinha essa consciência. Hoje mesmo eu estava vendo matérias minhas, eu já falava sobre a falta de oportunidade, eu já falava sobre não nos chamar de atores negros e começar a nos olhar como os atores comuns, que nós somos comuns como todos os outros. E eu já falava tudo isso, só que eu não tinha esse letramento de saber dessas dores e de como o racismo ele é perverso, sabe? Assim, como ele tem minúcias, assim, e essas minúcias a gente tem que Tem saber. requinte, né? Ele tem requinte, ele é muito requintado, né? A gente tem que saber dessas minúcias e desses requintes que é para poder enfrentar e até ser mais forte para ser referência para os outros. Quando você é referência para os outros, você tem que ser forte, você tem que saber falar, saber responder certas questões. Então, aí teve uma discussão aqui com os meus sobrinhos e meu irmão, minha cunhada, enfim, era até aniversário meu. Eles estavam dando razão à polícia que matou. Falando, não, o cara estava armado e que não sei o quê. Falei, cara, era um menino. E da idade de vocês. Pô, mas ele estava armado, estava com bomba de nada. Ele não tinha bomba nenhuma, ele era um menino com problemas na cabeça, com esquizofrenia. E quem estava no ônibus estava mandando mensagem. Eu vi matérias na Record de um repórter falando com uma irmã de um cara que estava dentro do ônibus mandando mensagem para a irmã. E tinha gente mandando mensagem para a polícia. Todo mundo já sabia o que estava acontecendo dentro do ônibus. Era só esperar ele sair, como ele saiu 2 ou 3 vezes, atirar na perna, só para bater o cara e acabou. Mas não. O governador, ele queria assassinar. Ele queria que fosse abatido o garoto. E aí, como eles estavam defendendo, a polícia, eu falei assim, olha, a mesma polícia que vocês estão defendendo é a polícia que oprime vocês. Inclusive, teve uma sobrinha minha que mora em comunidade. É a mesma polícia que entra em comunidade e que mata criança preta, meninos pretos. Então, assim, eu não estou entendendo a falta de coerência no discurso de vocês. Então, assim, vocês precisam
E eu não estou pedindo para vocês terem ódio da polícia. Eu acho que tem e que a gente sabe que o policial também que morre é preto, a criança que morre é preta, entendeu? A mãe que sofre é preta. Então, assim, acaba caindo sempre na nossa Na conta. pretada, na pretada. Sempre na nossa conta. Então, a gente precisa entender essa rede, a gente precisa entender o porquê disso tudo. E aí sim discutir. Não dizer que a culpa é de um ou de outro. A gente tem que começar a ir lá na ponta do novelo para poder discutir isso. E aí eu comecei, aí foi nessa discussão que eu comecei a ler mais, a me embasar mais para poder. Tanto que eu quis fazer essas lives até para poder aprender mais ainda, né? De aprender a lidar, aprender a ouvir as pessoas que estão fazendo a live. E óbvio, até porque você é um ator de ponta, e usa também como um veículo, como um canal para colocar nossas questões, né? Sim, É, você, que é importante que a gente tenha esse entendimento da nossa raça. Eu sou um cara que faz muita terapia e assim porque o ator precisa, né? Acho que todo mundo precisa. E aí eu estava falando assim sobre essas. Eu estava conversando com uma amiga minha que é terapeuta e que é preta também, que é a Cintia Aleixo, e ela dizia as questões da gente são diferentes das questões do branco. Então, as questões psíquicas da gente são diferentes das questões do branco. As questões nossas da gente, dores são outras, né? as Nossas questões, mazelas são outras. as questões da gente deixam marca no corpo. Eu entrevistei gente que dizia até 20 anos eu não me achava bonita. E era uma pessoa linda, que era a Nádia Cássia, uma cineasta linda, jovem, lá do Maranhão. Ou seja, por 20 anos o racismo causou dores no corpo dela, causou traumas na vida dela de não se reconhecer E bonita. muitas vezes irreversíveis, né? Muitas vezes são traumas irreversíveis, né? Exatamente. Ela, pelo menos, ela chegou, pegou essa autoestima, se reconheceu, assumiu o cabelo dela, assumiu os traços negroides dela. Tem gente que não. Então, é por isso Nasce, que morre e não se assume, né? porque assim, porque eu também chega alguém com uma pele mais clara e fala assim, eu também sou negro porque meu avô é negro e tal. Aí você fala assim, cara, você entende as dores da gente de verdade? Não é só você bater no peito e dizer que é negro porque teu avô é negro. Mas você entende as dores da gente? Você, quando é casada com um negro ou com uma negra, você entende as dores dela? Então, é isso que a gente precisa pensar, compreender, sabe? Assim, então, foi por isso que eu comecei a ter esse letramento e digo para todo mundo, estuda, vai ler livros sobre masculinidades negras, sobre o teatro negro, sobre o cinema negro, sabe? Tem Você tocou muito. numa questão muito importante, Nando. Você praticamente é da minha direção, a gente deve regular a idade. Eu costumo dizer que o brasileiro ele é machista, ele é um homem machista. O homem brasileiro preto é machista. Como você lida com essa questão do machismo? Como você, se você é machista, como você tenta desconstruir isso? Como que você lida com toda essa questão do machismo? Então, há muito tempo eu estou em processo de desconstrução nesse sentido, de ressignificação. Eu sou pai de um menino e eu preciso educar esse menino a respeitar as mulheres, a ouvir essas mulheres, a não ser homofóbico, a não ser um parceiro tóxico. Então, de uns tempos para cá, eu sou dos anos. A minha criação, assim, quando eu comecei a minha adolescência, é dos anos 80. Então, como você falou, a gente era um país machista e hoje em dia a gente está vivendo um dilema muito grande, porque a gente tem um presidente e o gado que segue ele, uma galera homofóbica, machista, bem reacionária, bem braba.
Então, assim, eu procuro hoje me ressignificar muito. Eu já fui muito machista nos meus dois casamentos, tanto no meu primeiro como no segundo, que foi com a mãe do Davi. Eu tenho, não daqueles tipo de agredir, mas enfim, de falar alto, de achar que a minha verdade era melhor, que a minha opinião era melhor. Eu nunca fui um cara assim, mas também nunca fui um cara de tipo, pô, vou sentar para fulana botar minha comida ou lavar minha roupa. Eu sempre, como fui muito tempo solteiro, e desde moleque a gente começou a ter que se virar, então eu sabia fazer minha comida, eu sabia lavar minha roupa, eu sabia passar minha roupa. Então eu não deixava que nenhuma, nem no meu primeiro casamento, nem no segundo, ninguém passar minha roupa. Eu falei, não, eu vou passar minha roupa. Eu quero passar minha roupa. Primeiro que para mim era um prazer. Segundo, e aí cozinhar também. Então, assim, eu nunca fui desse cara machista nesse sentido. Mas já fui nesse sentido de achar que a minha opinião e a minha verdade era maior. Você está falando o seguinte, você falou, eu estou ressignificando a questão do machismo, é recente a história da questão racial. A terapia tem te ajudado nisso tudo, nessas mudanças? Faço a terapia já há mais de 20 anos. Então, ela sempre E hoje eu faço uma terapia hoje que entende as minhas dores, as minhas origens. Porque O profissional é branco ou é negro? ela é da Bahia e ela entende muito sobre essas questões do negro. Ela estuda Sim, eu muito estou te sobre. perguntando porque eu vi o Ernesto Xavier fazendo essa fala. Ele falou: eu fui fazer terapia para entender algumas coisas, para ressignificar algumas coisas da minha vida, com um terapeuta que era negro. Porque só ele também vai conseguir ter um olhar mais Sim, sensível às questões que são é, nossas, né? mas essa terapeuta que ela tinha esse olhar e muito atento e o que ela tem trabalhado comigo tem feito muito sentido, sabe, nas minhas questões, sabe, me ajudou muito na criação dele, na minha vivência com as mulheres. E, assim, dos meus relacionamentos que eu tive depois, assim, foram muito mais tranquilos nesse sentido, assim. Eu sempre me policiei para não ser esse macho tóxico, esse homem tóxico. Então, sempre dava um quando eu via que eu estava nesse lugar, eu Você dava um dava um passo passo atrás, atrás eu para já ouvia, repensar, ouvir. sabe assim, Hoje você está solteiro, hoje você está casado, está solteiro. solteiríssimo. Tá na pista para negócio, Nando? Hã? Você tá na pista para negócio? Não. Tá solteiro, mas não tá na pista? Tô solteiro e tô muito, assim, cara, eu sou uma pessoa lido muito bem com a solidão. Eu já tive, por exemplo, o racismo estrutural, e era uma coisa que eu estava discutindo com a minha terapeuta, te faz você, e o racismo fazia isso, faz você não gostar de você. Eu tinha uma época que eu fui fazer uma yoga, e aí tinha um momento que ela falava assim, agora você vai para um lugar e tal, e segue essa luzinha, né? E agora você pensa numa companhia. E que essa companhia seja você. Você se daria bem, você se sentiria bem com essa companhia. Eu comecei a chorar, porque eu não me sentia bem com a minha companhia. Eu acho que a melhor companhia ainda é a da gente, até para Exato. você poder curtir outras companhias, né? Só que assim, o racismo era tão brabo, e eu não me dava conta, não me achava bonito, eu não me achava um cara interessante, eu não me achava é, um ser humano digno de ser a companhia de alguém. Isso o racismo. Você é um homem interessante, você é um homem. Até porque Hoje, hoje, você é artista. Isso que eu ia te perguntar. Você é um artista, você é assediado. E você não se achava um cara interessante, um cara bacana, um cara bonito? há um bom tempo atrás, eu tive que lidar muito com essa questão. E essas são as dores e os traumas que, que deixam no corpo e deixam na gente. E que as pessoas não entendem isso.
Isso é muito perigoso. Então, como o Sidney estava falando, o Sidney Santiago estava falando ontem na minha live, as novelas brasileiras sempre fizeram um desserviço enorme para a população negra. E a imagem que tem da gente lá fora, ou a imagem da gente tem aqui do negro de uma maneira muito ruim, sabe? Assim, a gente eu sou da época em que as meninas queriam ser Paquita. Todo mundo queria ser, idolatrava a Xuxa. E, sabe, assim, e eu tinha, para mim, a grande referência, ou era o Saci ou era a Grande Otelo, na minha infância. Então, assim, eu não tinha um padrão de beleza em que eu pudesse chegar assim, cara, eu vou ser igual aquele cara ali, sabe? Pô, eu sou bonito. Não tinha ninguém que me dissesse isso. Então, são traumas e dores, assim, que a gente... É muito cruel, né, Nando? É muito cruel, né? Tudo isso é muito cruel. Deixa muito marcado na gente. Mas hoje, assim, hoje eu tenho um prazer, cara, de estar sozinho. Um prazer enorme, assim, de estar comigo. Quando começou esse confinamento, a pandemia, as pessoas, cara, aproveita. Aproveita, olha para dentro e tal. Eu já fazia isso há muito tempo. Por conta E o que da que você terapia. tem feito aí na quarentena? Você falou que você cozinha. Qual que é a sua rotina? Você acorda, você Eu tá tento, lendo muito, você tá maratonando? O que que você eu faz? tento, tento criar uma rotina do tipo segunda, quarta e sexta. Eu vou me exercitar. Eu tenho aulas funcionais. Eu pego o celular, aí o professor deixa a aula pronta, que é de uma academia que é a Keep, que infelizmente até por conta disso tudo fechou, mas eles já tinham deixado umas aulas prontas. Aí eu vou lá, faço as minhas aulas, vejo os jornais matinais, né, para poder também não ficar dentro de uma bolha, até para saber quando é que a gente sai disso ou não. Aí vou lá fazer o meu rango. Aí depois do rango eu vou pesquisar sobre quem eu vou falar à noite, Tá? deixo as perguntas todas prontas, vou ver um filme e vou dormir. Acordo, aí tomo um chazinho e vou para a live. Aí, quando termina a live, eu sempre converso com alguém para poder falar o pós-live, né? De vez em quando é com a Lia Frontosa, que está aí na live agora. Eu sempre perturbo ela. E a sua rotina? Você janta? Você é aquele cara. Você é um comilão, não é? Como que é? Janta até que pô, às vezes dá fome de besteira. Mas assim, eu de comer assim, eu tinha até eu tenho comido menos do que eu comia quando eu tava, antes da quarentena, sabe? Eu tenho, tipo assim, se eu for jantar, é uma coisa mais regradinha, uma salada, um ovo cozido, um macarrãozinho com ovo, assim. No almoço eu já capricho mais, no almoço Já chuta o balde. No almoço já chuta um pouco o balde. já me dou o direito a uma feijoada, ou sei lá o quê, enfim. Nando, eu quero tocar no assunto com você, que eu vi algumas. Na época, eu vi várias entrevistas, eu vi você falando. Eu quero saber o que é verdade, o que não é, a sua saída do SBT. E você fala que o SBT é retrógrado, que o SBT tem o Bolsonaro como amigo, enfim. De fato, o que aconteceu? Explica pra gente. O- Nesse episódio todo, o que é mito, o que é verdade, o que é fake, o que não é fake. Tá, antes de falar disso, deixa eu falar uma outra coisa que eu estava falando do outro assunto, sobre essa solitude do negro e como a gente não se aceitar. Tem uma coisa que foi muito legal para mim, porque esse racismo sistêmico e estrutural, ele te faz você se culpar de muitas coisas. Como começam a te julgar e falar disso. E eu me culpava muito. E uma coisa que eu parei de fazer e me aceitei imperfeito, porque eu não vou ser perfeito, eu não quero ser santo. Sou um cara que sou muito disciplinado,
o comediante ele tem essa pecha de malucão, né? De louco. Mas eu sou um cara que sou super disciplinado, super na minha e super responsável. E então, essa coisa de eu me parar, de me culpar, de me aceitar imperfeito, foi libertador para mim. Porque a gente Você se já. cobrava muito? Você se cobrava muito? Mas me cobrava por quê? A sociedade já me cobrava demais. Então eu me cobrava e me cobrava ser perfeito, que eu não podia ser certinho. E hoje eu vejo uma pá de gente aí que, sabe, ator branco, que fez muita besteira e tá aí, pô, protagonizando novela, fazendo coisas que se eu fizesse, eu estaria Metade, meu Deus do céu, talvez execrado em praça pública, né? fora do mundo, assim, sei lá. Enfim, mas Você acha que essa cobrança ainda é um pouco daquele ranço cultural da gente? Enquanto criança, você deve ter ouvido isso também. Você é preto, tem que fazer 10 vezes melhor, você tem que ser o melhor. Você... sim, é isso. E assim, e a gente tem que parar com isso. Você tem que fazer 10 vezes mais, que você tem que matar um leão, não tem que fazer nada disso, cara. Se você for imperfeito, que assuma isso, legal, sabe? Mas que saiba das suas virtudes, que são muitas, né? Que a gente é maravilhoso, o povo preto é maravilhoso, é inteligente, saiba das suas virtudes, que são muitas, e segue em frente. Mas voltando, falando do SBT. O SBT, eu achei um lugar muito, muito, muito retrógrado, no sentido... É um lugar conservador, né? Todo mundo sabe, né? O dono da emissora é muito amigo do presidente, que também é conservador. Uma coisa assim, cara, eu nem sei se eu chamo de conservador esse governo, cara. Acho que esse governo é inominável, porque uma coisa é você ser conservador. A gente tem gente de direita que é conservador, que está lá e não faz, e não... Por exemplo, o Temer era conservador, mas não fez a metade das besteiras que esse cara vem fazendo em menos de Eu 2 anos. acho que são duas coisas totalmente diferentes. Eu faço coro com você. O cara até ser conservador, eu acho que é uma coisa. E o cara ser homofóbico, nananina, nananana, ter um mau caráter, eu acho que são coisas totalmente diferentes, né? Inominável, inominável. Então, assim, eu achei que o SBT era muito, muito a cara desse governo, assim, pelo que se via primeiro que é um lugar, que é uma emissora família, não é igual aquela outra, não. Aqui é família. Aqui é família. Só que quando eu cheguei lá, o neto dele ainda não estava trabalhando lá. O neto estava trabalhando na outra. Eu falei, pô, se é família, por que ele não está trabalhando aqui? Alguma coisa tá errada, né? Então, assim, tinha muito essa coisa sobre a família tradicional. Na própria novela, as crianças têm essa marca, né? Todas as famílias, sabe, tem esse tipo de coisa. Se, por exemplo, não tem personagem... Oi, seu áudio sumiu. Seu áudio sumiu. Oi, você tá me ouvindo, Nando? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá, agora voltou o áudio. Voltou. E aí, eu tive uma vez que eu cheguei a gente foi fazer era a primeira vez que o elenco ia estar junto, a gente ia fazer fotos de publicidade para a novela. Aí coloquei um figurino que, assim, a minha prova de figurino foi um desastre, assim, total. Porque, assim, a gente vai fazer um pobre, então pobre para eles é tipo assim, pobre para eles é um cara ferrado. Então vão colocando. E por isso a importância de a gente ter figurinista, o autor, autores negros, enfim, ter maquiador negro. Maquiador, iluminador, tudo, né? Porque assim, aí colocaram qualquer um. Assim, aí uma vez me colocaram numa camisa super bacana, né? E tal. Aí
aquele estereótipo de botar corrente no teu braço de ouro e tal, relógio grande, aquele cordãozão assim de ouro. Aí aqui era uma calça, cara, uma calça esquisita, de tipo cargo, de um jeans bem furreco, assim, sabe? E simples que você compra na feira, assim. Eu falei, cara, essa camisa não tá combinando com. E o tênis que tinha me dado era um tênis até sem palmilha, que parecia de figuração. Eu falei, jura, meu amor, que eu tenho que vestir isso aqui? Não, é só para você vestir, só para tirar a foto pro diretor ver. Mas, pô, eu vou vestir um. Cara, tá com chulé, esse troço, tá sem palmilha, o tênis, bro. Eu vou ter que vestir isso aqui, assim, sem meia. Não, é só para poder tirar foto. Sabe você, quando as pessoas ficam te olhando, ih, lá vem o cara problema? Lá vem um problemático? Já Era vem isso. esse preto de novo com mimimi, falar que é racismo. Vamos ver onde que esse pretinho vai chegar. Do cara problemático. Eu falei assim, cara, sabe o que mais? Isso eu tive que pagar minha passagem do Rio para São Paulo para poder fazer isso. SBT não pagava minha passagem, não. E aí, enfim, coloquei. Bom, só uma prova de figurino. Aí, quando cheguei lá para poder fazer o figurino era esse. Eu falei, jura, essa calça voltou? Aí o camareiro falou assim, mas isso não é comigo, não. Eu falei, não, tudo bem, irmão, beleza. Só opinei, só tô falando aqui que não vai dar calça. Pronto, acabou. Mas eu vou vestir a calça. Vesti a calça, fui lá para a sala do elenco, aí vem uma produtora de elenco atrás de mim e tal. Oi, tudo bem? Eu pensei que eu tivesse saído da sala dela para poder me cumprimentar. Falei, nossa, que luxo. Aí, tá tudo bem, tá. O que houve lá que você brigou com o camareiro? Falei, eu fiz o quê? Você destratou o camareiro lá dentro? Nossa. Como é que é, querida? Aí fui lá. Falei, não, peraí, agora vamos lá. Aí cheguei e falei pro camareiro, vem cá, abri a porta do camarim e falei, vem cá, eu destratei alguém aqui, gente. Aí tinha uns quatro ali me olhando com o olho, eu destratei alguém aqui dentro. Nossa. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha só. E foi desse jeito, olha só, você não tem que questionar nada aqui dentro, você tem que colocar a roupa e acabou. Com o dedo assim na minha cara, você tem que colocar a roupa e acabou. Eu falei, pera, meu amor, pera. Primeiro você tira esse dedo da minha cara. Tira esse dedo da minha cara. Você tá vendo aí que eu não gritei com ninguém, eu não destratei ninguém. Meu amor, eu tenho 52 anos. Eu vou questionar a vida. Eu vou questionar o que eu quiser, querida. Com 50 eu já tenho carteirinha para questionar o que eu quiser. Agora, a única coisa que eu não fiz foi dizer assim, eu não vou vestir a roupa. Eu vesti a roupa. A roupa tá aqui, eu tô com figurino. Eu posso dizer que não gostei dela, posso dizer que a roupa é uma merda, é minha opinião. Vou questionar o quanto eu quiser. Posso dizer, a roupa é uma merda. Mas tô aqui, tô vestido. Até porque quem dá a cara depois na televisão sou eu, não é um figurinista. E eles têm essa visão do pobre, né, de que o pobre compra qualquer roupa. Aliás, eles são mal informados, que só para eles saberem, preto adora roupa, gente. Preto adora sapato. Vai estudar um pouquinho, que nós, pretada, adora roupa. Exato. E assim, e aí eu falei assim, pô, hoje existem esses grandes magazines aí. Bicho, assim, você acha que rico é que compra na C&A? Não. Não é o rico que compra na C&A, nem na Renner. E lá tem roupas bacanas pra caramba. Os caras se vestem bem. Ou em outras também, ou tem shoppings aí que tem outras grifes. Em São Paulo tem muita grife legal. A Chronic, a King. As pessoas se vestem bem pra caramba. E até brechó, bacanerros, né? Exatamente. Então, assim, aí eu falei assim, olha só, meu amor, eu vou questionar e acabou. Então, aí, pronto. Que você... já vi que você é um ator problema, né? Eu falei, cara, é você que está dizendo isso. Isso é você que está dizendo. Aí, a partir desse dia, ela veio me perseguindo moralmente, assim. Por ela achar que era minha patroa. Então, por exemplo, teve uma cena, eu fiz 12 cenas, 12 ou mais, 16 cenas, e eram minhas primeiras cenas. Naquele dia eu caprichei, falei assim, pô, eu quero estudar, assim, enfim. Aí tem um continuista dentro do estúdio, tem um assistente diretor, tem diretor, enfim, tem o cara do áudio, tem uma opção de gente dentro do estúdio.
Aí ela saiu de novo. Quando eu acabei as cenas, ainda até encontrei com a Jojo todinho lá dentro, aí tava na praça de alimentação, já tava... Não, queria falar com você um instante, mas eu tô com pressa, eu tenho que ir pro aeroporto, pegar meu avião. Não, que a gente tem que conversar aqui, porque a gente estava vendo os capítulos, as tuas cenas lá. Nossa, era muita, mas muita, assim, muita dificuldade de te ouvir. Muita. Eu falei, pô, engraçado, eu fiz 16 cenas. Tinha diretor lá dentro, tinha assistente de direção, tinha agente da produção, tinha o operador de áudio com o microfone no ouvido. Ninguém falou para mim que eu tinha que... Ninguém percebeu isso. E aí você de uma sala, você tem um ouvido, enfim, só para poder me espizinhar. Eu falei, mas não, querida, não tem importância nenhuma não. Se quiser marcar uma fonoaudióloga, pode marcar, inclusive eu tenho a minha, se você quiser. Eu tenho a minha em casa. Eu tenho a minha lá no Rio. Ah, então você pede para ela trabalhar. Eu falei, tá bom. Como se, sabe, como se estivesse tratando com uma criança. E eu não queria dar muita bola. E aí, e como ela contaminou, ela tinha comando lá na produção, então ela contaminou essas pessoas. O ambiente todo. Aí tinha algumas pessoas da produção que me tratavam diferente. Eu via como que me tratavam O diferente. ator problemático. Ator problemático, né? Teve um dia que eu estava num set, para tu ver, eu estava num set e, porra, meu personagem não precisava de grande maquiagem. Não precisa de grande maquiagem. Então, a gente passava um anti-shinezinho só para poder tirar o brilho. Que às vezes era sempre aqui no nariz e aqui na testa. Que é um anti-shinezinho que se coloca. Não precisa tanto de maquiagem. Aí, não, então, tinha acabado de chegar e aí eu estava vendo lá, andando pelo set, que era uma externa e tal, e para não ficar tempo parado, a angústia do ator é ficar esperando. Aí eu estava fazendo hora ali, andando, aí veio ela quase me chamar, pegar pelo braço, não estou te chamando lá na maquiagem, lá para maquiar. Falei, não, eu não preciso de maquiagem não, já falei com a menina. O Nando não quer maquiar, tá? O Nando não vai maquiar. Falei, querida, eu falei isso, eu disse isso para você? Eu falei assim para você? Não tem não adianta levantar o braço, não adianta abrir o braço para mim. Me respeita, pelo amor de Deus. Eu disse que não preciso de maquiagem, que a maquiadora já sabe disso. Ela vai passar um anti-shine na hora da cena. E minha pele, ela brilha. Você vai passar o anti-shine agora, e se você fizer a cena daqui a meia hora... Vai ter que passar de novo. Vai ter que passar de novo. E aí, assim... Não, mas você em o quê, querida? Fala direito comigo, me respeita. Olha a tua idade, olha a minha. Sabe? Nando, você acredita que, obviamente, que tem a questão racial que passa por aí, mas acredita também que tem aquela coisa, aquele ranço, o cara global, que tem aquela sempre, o cara da outra emissora? Você sentiu isso? Porque tinha umas meninas, umas atrizes lá, que já eram crias de lá, que falavam super mal, mas super mal. Falei, cara, você não sabe o que é paraíso, cara. Você não sabe o que é receber em carteira assinada. Você não sabe o que é ter um plano de saúde, sabe? Vocês são ricas, cara. Vocês não precisam dessa merda. Vocês são ricas. Sabe? Vocês estão aqui de hobby. Eu não. Isso me sustenta. Isso paga minhas contas. São um operário da arte, né? Eu sou um operário da arte, caramba. Isso aqui é um trabalho para mim, não é uma vitrine para mostrar meu rostinho, né? E tem uma galera lá que vai lá, tipo, sabe, para poder dizer que é famosa. Mas que tem grana. Tem grana. Então, assim, não sabe o que é sofrer. Não sabe o que é passar um perrengue como ator. Uma vez eu cheguei lá pro elenco que eu estava fazendo pro meu canal, fazer umas perguntas que era assim: quais são as delícias e quais são as dores e as delícias de ser ator no Brasil? Aí, quando eu perguntava das dores, as atrizes, né, as riquíssimas lá... Ficavam no samba do Gago, né? No samba do Gago. Que, não saía nada. Pois eu não sei falar, né? E uma foi bem honesta. Não, cara, eu sempre tive meu pai e minha mãe para me sustentar, então nunca... Foi bem honesta, sabe? Falar desse jeito. Mas é isso. Então, assim, aí tinha esse tipo de coisa. Enfim, aí
eu já estava num processo, eu disse, cara, eu cheguei para minha agente e falei, cara, por favor, me tira desse lugar. Cara, nem que eu fique, sei lá, um mês sem fazer nada, mas me tira desse lugar, vamos bater na porta